Quando a gente fala de emoções e deste adoecimento, deste colapso emocional da humanidade, nós estamos falando de pessoas que deveriam ser maduras, mas são imaturas. Tem emoções infantilizadas, ficam emburradas, criança fica emburrada, não é? Então, nós estamos falando de maturidade e imaturidade emocional. Estamos falando de força e fraqueza. Hoje, nós vemos que as pessoas estão muito mais fracas, frágeis. Melhor a palavra frágil, emocionalmente. Qualquer problema já arrasa. As pessoas têm dificuldade de se reinventar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que têm fé, esperança, resiliência, dispostas a recomeçar o tempo todo. E é como que assim, aparece um problema, já é pronto, acabou, não tem mais jeito, é o ponto final. Não, é o início de um novo tempo, de uma nova etapa na sua vida, é a oportunidade de você se tornar mais forte. Porque quando você é frágil emocionalmente, qualquer golpe, qualquer ferida vai te destruir. Quando você é forte, você vai aproveitar aquela oportunidade. Que lição eu posso aprender disso e o que eu posso fazer com aquilo que fizeram comigo? Eu quero ficar mais forte emocionalmente e não mais fraco com o golpe que eu recebi. Jesus deu essa dica. Lá em Gênesis, Deus deixou essa dica. Olha, a serpente vai ferir o descendente no calcanhar. Mas com essa ferida, com o pé que ele foi ferido, ele vai pisar na cabeça da serpente. Então Jesus mostrou, era ele que iria fazer isso na cruz do Calvário, ferir e vencer a serpente. Mas ele está mostrando para a gente, a serpente continua a mesma. Ela foi vencida na cruz do Calvário, mas ela continua querendo te ferir, porque pessoas feridas são pessoas frágeis. No mundo animal, o predador, ele vai procurar animais mais velhos, ou filhotes, ou doentes. E é assim também no mundo espiritual. Ele busca, nós temos um inimigo que busca pessoas envelhecidas emocionalmente, porque uma pessoa envelhecida emocionalmente é uma pessoa que é rabugenta, ela tem por hábito desistir, mais rígida, porque quando você envelhece, se você não faz exercício, você vai ficando mais rígido, e perde a flexibilidade. E assim também emocionalmente. Se você não exercita bondade, perdão, paciência, a capacidade de se reinventar, você vai ficar uma pessoa rígida, implacável, uma pessoa derrotada por qualquer tipo de problema. É só a gente olhar para Josué e Caleb e os 10 espias, você vai ver que duas atitudes de dois grupos, um a minoria, o outro a maioria, diante do mesmo problema. A atitude de Josué e de Caleb foi de emoções renovadas, restauradas, emoções, eles eram leves, eles tinham esperança, alegria, eles viram o problema, mas eles falaram, tudo bem, mas se Deus mandou a gente, Ele vai dar capacidade para a gente resolver esse problema. Já aqueles que tinham emoções envelhecidas, que eram os outros 10, eles viram o problema e começaram a reclamar do problema. Eles começaram a desistir antes de tentar. É isso que é emoção envelhecida, você desiste sem tentar. Você simplesmente pendura a tua chuteira e faz como está escrito no Salmo 133, em que diz que quando eles estavam na Babilônia, o inimigo pedia para eles cantarem, mas eles penduraram as harpas no salgueiro. Ou seja, é pendurar a chuteira. Quem que tocava a harpa? Os levitas. Então os levitas, ao invés de adorar a Deus lá na Babilônia, confiando que Deus cuidaria deles, que no tempo que Deus determinado por Deus eles voltariam, e eles voltariam amadurecidos para Israel, eles penduraram a chuteira, eles desistiram, vou cantar, nada, não, olha só o que eu estou vivendo, não vou adorar, não vou confiar, não vou louvar, eles desistiram antes do tempo. Eu só estou dando um panorama para a gente ir para os 4 pontos, tá? Então eu falei que nós temos, ou você é maduro ou imaturo, ou você é frágil ou você é forte
emocionalmente. E expliquei em poucas palavras para você o que é ser forte, o que é ser fraco emocionalmente. E ou você é renovado, rejuvenescido, ou você tem emoções envelhecidas que eu acabei de explicar para vocês. Dito isto, com um panorama, e você já deve estar se encaixando, ou você já deve estar entendendo quem é você em tudo isso. Eu sou envelhecido emocionalmente. Porque uma pessoa envelhecida emocionalmente é uma pessoa que tem um limite muito curto, ela tem uma paciência muito curta, e ela não está disposta a pensar em recomeçar. Ela não é como Ruth, né? Você vê Ruth estava diante do caos financeiro, emocional, e ela podia ter ficado do lado do caixão ou dizer, tudo bem, eu vou recomeçar. Aliás, nós estamos vivendo, né, uma tragédia tão dolorosa para nós, como brasileiros. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul dói no coração da gente. E é claro que todos nós estamos fazendo aquilo que podemos, em termos de doação, oração. Eu amaria estar ali para dar um apoio, assim como algumas pessoas estão indo para lá. Eu adoraria para dar um apoio espiritual, emocional, principalmente emocional, porque espiritual eles devem estar recebendo e muito. E eu sei que tem psicólogos, muitos psicólogos ali, mas eu amaria estar ali. Isso é empatia, misericórdia, o amor de Deus em ação. Mas eu li uma história de um homem que passou por isso que nós estamos passando aqui no Sul, e essa história é real, porque eu conheci o pastor que me contou essa história. Ele tinha falido, ele era construtor, ele tinha falido, e ele tinha feito um empréstimo e começou a dar um gás, sabe? Ele começou bem na área de construção, ele recomeçou e recomeçou bem, ele estava indo bem na área de construção. Só que veio ali nos Estados Unidos, foi um tornado que destruiu completamente a cidade dele e destruiu tudo que ele tinha em relação a equipamento, material, e destruiu toda a cidade. E ele sentou em cima justamente de um telhado, e ele falou assim, segunda vez que eu perco tudo, agora não tem mais como recomeçar. Aí ele olhou para aquele caos e falou, peraí, eu posso recomeçar, eu posso, a cidade precisa ser reconstruída e eu sou construtor. E ele se tornou, hoje ele é uma pessoa tremendamente, sabe, ele dá palestras para pessoas que estão desmotivadas, para serem, ele não é coach não, para motivá-las, porque ele se reinventou no meio do caos. E foi quando ele teve esse insight, ele falou, peraí, não, eu não perdi tudo. Eu tenho muito a fazer como construtor aqui nessa cidade. E assim ele se levantou e ele se tornou uma pessoa que ajudou a muitos e também profissionalmente ele se levantou.